Oiê! Hoje a gente vai conversar sobre lições sobre oração que eu aprendi com o filme Quarto de Guerra. Não sei se você assistiu, esse filme é maravilhoso, eu super indico. Esse filme é de 2015, a capinha dele é essa daqui. Então procura ele, corre para assistir esse filme. Principalmente se você é um homem ou uma mulher cristã que é casado, esse filme é para você. Vou falar as lições que eu aprendi sobre oração com o filme Quarto de Guerra e como a oração pode restaurar o nosso casamento. Todas as lições que eu aprendi sobre oração pelo casamento que eu aprendi com o filme Quarto de Guerra, bem como dicas de livros cristãos sobre oração pelo casamento. Então fique comigo que vai valer muito a pena. Sem mais delongas, vamos começar logo pela primeira lição que eu aprendi sobre oração com o filme Quarto de Guerra. Antes de falar das lições, eu preciso aqui uma rápida, introdução. Nesse filme temos aqui dois personagens principais, que é a Elizabeth e o Tony, e uma personagem ali coadjuvante também dentro dos principais, que é a Clara, que é a mentora ou a discipuladora, digamos assim, uma amiga mais velha na fé da Elizabeth. E toda a história, toda a trama vai se passar em volta do casamento da Elizabeth e do Tony, que é o personagem, o cônjuge masculino, não é? Eles vão começar a ter problemas no relacionamento a dois, problemas no casamento, e a Elizabeth vai se voltar para Deus para poder resolver, restaurar o seu casamento, renovar o seu casamento. Ela vai confiar em Deus e vai entrar nessa batalha espiritual pelo seu casamento através da oração. Por isso que o nome do filme é Quarto de Guerra, um nome bem apropriado. Então a primeira lição sobre oração pelo casamento que eu aprendi com o filme Quarto de Guerra foi que a oração é uma ferramenta poderosa para restaurar casamentos. O Senhor é o Deus que instituiu o casamento. Na palavra a gente vê que o Senhor, o primeiro casamento, inclusivamente, foi feito pelo próprio Deus, entre Adão e Eva. Então a gente sabe que o Senhor ama o casamento, o Senhor odeia o divórcio, como diz na palavra. Então ele é o principal interessado em ouvir a sua oração, em atender a sua oração e em restaurar, renovar seu casamento. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo que numa altura da minha vida eu fiz um caderninho de oração pelo meu casamento, inspirada no livro da Stormy Omartian, que é O Poder da Esposa que Ora, mas isso a gente já vai falar daqui a pouco mais na frente nas dicas de livros cristãos sobre oração pelo casamento, então fica até o fim para não perder. Mas voltando, precisamos aprender a confiar em Deus os nossos problemas conjugais. A partir do momento que nós entregamos o nosso casamento, consagramos o nosso casamento, as preocupações sobre o nosso casamento, insatisfações sobre o nosso casamento, nos pés do Senhor, no altar, em oração, o Senhor é o principal interessado em nos ajudar. Primeira lição sobre oração que eu aprendi no filme Quarto de Guerra é: o lugar onde a gente resolve os nossos problemas no casamento é de joelhos, orando pelo nosso casamento. A segunda lição que eu aprendi sobre oração pelo casamento no filme Quarto de Guerra é que a gente precisa ter uma vida de oração estratégica e intencional. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa separar um tempo diariamente, um tempo e um lugar para que a gente possa estar entregando as nossas orações em prol do nosso casamento, o nosso cônjuge, as nossas necessidades, os nossos desejos para o nosso casamento diante do Senhor. A Elizabeth no filme, ela transforma o seu closet no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração, no seu lugar secreto, no seu lugar calmo. E isso é uma excelente dica. Se você tem um escritório, uma lavanderia, um quarto de passar roupa, até mesmo o banheiro, se você for o único lugar tranquilo e calmo, onde você vai ter privacidade na sua casa, escolha esse lugar, vá para lá intencionalmente, estrategicamente para orar pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, porque isso vai fazer uma diferença enorme no seu casamento. Então seja estratégica, seja intencional, separe um lugar e uma hora diariamente para orar pelo seu casamento. A terceira lição que eu quero te falar aqui, que eu aprendi também com esse filme tão precioso, o filme Quarto de Guerra, é que a gente precisa ter uma mentora, uma discipuladora, uma irmã mais velha na fé, como é o caso aqui da personagem Clara, que ela vai estar ali junto com a Elizabeth, entrando nessa batalha mesmo em oração pelo casamento da Elizabeth e do Tony. Então ela vai ser aquela mulher mais velha, madura na fé, que vai estar auxiliando, encorajando, fortalecendo a Elizabeth no tempo do processo em que
aquilo pelo qual ela está pedindo, né, a restauração do seu casamento, ainda não aconteceu, ainda não foi respondida aquela oração. Então ela está ali lado a lado com a sua amiga, com a sua mentorada, com a sua discipulanda. Então tem uma irmã mais velha na igreja, busque essa pessoa. Com certeza você vai encontrar. Comece a orar por essa pessoa também e você vai perceber o quanto essa pessoa na sua vida pode te ajudar a crescer na fé e também aprender o poder da oração intercessória. Realmente esse é a próxima lição que eu aprendi com o filme Quarto de Guerra. O poder da oração intercessória. A personagem Elizabeth, ela aprendeu com o tempo que o lugar do quarto de guerra, né, que ela fez para orar pelo seu casamento, aquele momento tornou-se muito mais do que apenas uma oração pelo casamento. Ela começou a orar, entender a importância da oração intercessória, de orar pelo seu marido, pelas necessidades do seu marido, pelos desejos do seu marido também, não apenas os desejos egoístas dela, ou mesmo até justos, legítimos, desejos do que seu casamento fosse melhor, desejos legítimos, mas que ao mesmo tempo eram centrados nela. Ela começou a orar em prol do marido, colocando seu cônjuge como superior a ela, as necessidades dele. Então ela aprendeu o poder da oração intercessória. Você também pode aprender isso na prática, orando pelo seu marido, intercedendo por ele. E isso, como consequência, vai ter, com certeza, resultados efetivos, frutos no seu casamento. A próxima lição que eu aprendi sobre oração com o filme Quarto de Guerra é que a gente precisa perseverar na fé. A gente vê que a Elizabeth não teve uma resposta imediata. E muitas das vezes nós não vamos ter uma resposta imediata. Não é porque o Senhor não esteja ouvindo, não é porque Ele não queira operar, mas a gente precisa passar pelo processo. O processo tem um motivo, uma razão de ser, o amadurecimento, o nosso crescimento na fé. O Senhor nos prepara para receber a bênção, a restauração do nosso casamento. Enquanto Ele nos prepara, muitos outros milagres, pequenos milagres, antes da gente receber o grande milagre, outros pequenos milagres vão acontecendo pelo caminho. Então, persevere e não desista. A oração é também algo que vai trabalhar a nossa fé. Como a gente estava falando, todo o processo até o milagre tem uma razão de ser, que é a trabalhar a nossa dependência, o crescimento espiritual, o crescimento na fé, ao ponto que nós, enquanto nós entregamos e confiamos e dependemos de Deus para restaurar o nosso casamento, nós estamos crescendo em fé. Dependência, ao depositarmos em Jesus a total confiança de que é Ele quem vai fazer. Muitas das vezes a gente quer a gente mesmo, né, resolver os problemas do nosso casamento, no debate, na briga, ali no cabo de guerra, quando o controle da situação deve estar nas mãos do Senhor. O Senhor dá a vitória ao seu povo. Enquanto ele ora, enquanto ele jejua, enquanto ele intercede, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto eles descansam no Senhor. Então, a oração pelo seu casamento também vai ser uma... Eu sei que eu estou interrompendo o seu vídeo, mas não pula essa parte não. É muito importante. Eu preciso falar com vocês isso. O Clube do Aconchego de Deus é um canal cristão que existe para edificar a tua fé. Ele tem vídeos semanais sobre vida cristã, dicas de livros, resenhas de livros, dicas de pregações que edificaram a minha vida, dicas de filmes cristãos e muito mais. Então, se você busca um canal cristão para ser edificado, se é a sua primeira vez aqui, não esquece, ative o sininho para receber as notificações de vídeos semanais, para a gente estar se vendo todas as semanas e juntos vivermos para a glória de Deus. A arma que você vai usar, uma arma espiritual, não é? Porque você vai batalhar pelo seu casamento espiritualmente, mas também vai ser um instrumento que o próprio Deus vai usar para te fazer crescer em fé e dependência nele. Por fim, a última lição que eu quero te trazer sobre a oração no casamento é de que a oração tem poder para transformar e para renovar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente viu no filme Quarto de Guerra que a Elizabeth, com o auxílio da Clara e de Deus, obviamente, ela conseguiu ter o seu casamento restaurado, renovado, o seu marido vivificado também na fé, fortalecido, restabelecido. E todas essas coisas só foram possíveis porque Elizabeth se posicionou de joelhos e orou. Então, que essa transformação, se você está buscando o seu casamento, também possa ocorrer quando você se humilhar diante do Senhor, quando você for estratégico, intencional, perseverante, quando você pedir ajuda para outras irmãs na fé, quando você crer, quando você confiar, quando você entregar todos os dias e que você nunca desista, porque o Senhor tem a restauração do milagre no seu casamento para te dar. Eu quero te dar algumas dicas de livros cristãos sobre oração pelo casamento. Eu quero começar te dando dica desse livrinho daqui.
O Poder da Esposa que Ora, da Stormy Omartian. É muito legal, gente. Eu já fiz, inclusivamente, um vídeo aqui no canal, como eu estava falando para vocês, aquele que eu indiquei logo no início, o link vai estar aqui na descrição. Então, se você quiser estar aprendendo a orar pelo seu casamento, o que orar pelo seu casamento, dá uma olhadinha nesse livro cristão, da Stormy Omartian, O Poder da Esposa que Ora, que isso vai revolucionar a sua vida de oração pelo seu casamento. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é o livro O Desafio de Amar. É citado durante o filme A Prova de Fogo. Se você não conhece o filme cristão A Prova de Fogo, é outro que eu super indico. E o Desafio de Amar é justamente sobre desafiar. Desafiar nós, os cônjuges, né, a estarmos durante 40 dias refletindo, orando sobre o nosso casamento e também cumprindo pequenas metas diárias de demonstração de amor, de cuidado, de afeto, de zelo pelo nosso cônjuge, que muitas das vezes fica meio que esquecido, né, na correria do dia a dia. E o terceiro livro que eu quero indicar para vocês sobre oração, não é especificamente sobre oração pelo casamento, mas pode ser utilizado também aplicando ao seu casamento. É um livro maravilhoso, um verdadeiro tratado sobre oração. É o livro Oração, do Timothy Keller. Esse livro é fantástico, super completo e é um dos melhores livros que eu já li sobre oração. Então, se você quer aprofundar-se nas técnicas, no poder da oração na sua vida, no seu casamento, leia esse livro. Inclusive, tem vídeo resenha dele aqui no canal, que é esse vídeo aqui. Dá uma olhadinha, o link vai estar na descrição, que você não vai se arrepender. E você, já assistiu o filme Quarto de Guerra? Me diz quais foram as lições que você retirou desse filme sobre oração, que eu vou gostar muito de saber. Coloca aqui nos comentários pra gente trocar figurinha. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Beijo enorme, tchau, tchau!